Tem misericórdia das pessoas que estão na enfermidade, principalmente das pessoas que estão em coma, precisando tanto da vossa misericórdia, porque só o Senhor é misericórdia todo tempo a cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar cada irmão e cada irmã que está aqui hoje, na vossa santa presença. Que o Senhor sempre venha nos fortalecer na nossa fé, que o Senhor sempre nos ajuda e guie os nossos passos no caminho da salvação. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, não me vomita da sua boca, não me lance fora da vossa presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me abandona, Senhor Jesus, não deixe eu abandonar o Senhor, porque todos que abandonaram o Senhor hoje estão na situação difícil para voltar para os braços do Senhor. Só a vossa misericórdia para nos ajudar sempre. Obrigado sempre pela vossa misericórdia, todo dia, cada um de nós. Aleluia. Só o Senhor é que é bom. Só o Senhor que é justo, verdadeiro, santo e fiel. Senhor Jesus, neste momento de oração, nós queremos pedir a Ti perdão. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Nos perdoa, meu Deus, se porventura nós pecamos, foi no falar, pensar, por gestos, ações, emoções. Perdoa as nossas tantas transgressões, pois sabemos, meu Deus, que todo dia nós pecamos, mas nós pedimos a Ti, nós nos humilhamos perante as vossas potentes mãos, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, pois nós, Senhor, somos pecadores, nós somos falhos, mas nós precisamos a cada dia reconhecermos que precisamos mais de Ti, reconhecermos que necessitamos, meu Pai, de Ti a todo instante, a todo momento, e que sem o Senhor nós não podemos nada, sem Ti, Senhor, nós não fazemos nada, nem o nosso fôlego de vida, meu Deus, está em nossas mãos, mas o nosso fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a cada dia, a cada instante, a olharmos somente para Ti, pois o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, Ramaná, Soleva, Serenária, mais de Ti. Senhor, venha nos despertando a cada dia, meu Deus, para que nós venhamos a buscar mais a face do Senhor, para que nós venhamos a cada dia ter um compromisso sincero com o Senhor, pois muitos, meu Deus, verdadeiramente começaram no primeiro amor, começaram fervorosos na oração, jejuando ali, e ali buscando a face do Senhor com campanhas, se humilhando, meu Deus, mas com o passar do tempo, meu Pai, foi deixando, meu Deus, ali, meu Deus, Satanás, Senhor, lançando as setas, e ali foi esfriando, até que chegou no momento que muitos saíram da presença do Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, faz de encontro aos desviados, meu Deus, pois quantos aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador de sua alma, e ali, Senhor, saíram da vossa presença, e hoje não tem força para voltar para a casa do Senhor, mas nós pedimos as providências. Senhor, por favor, meu Deus, vai de encontro, meu Deus, ali despertando, dando experiência, para que os desviados venham voltar para a presença do Senhor, pois enquanto a vida ainda é esperança, ó Deus de poder, não deixa, meu Pai, nenhum mal acontecer, meu Deus, na vida dessas pessoas, para que venham perecer de eternidade ali no inferno, pois sabemos, meu Pai, que Satanás veio senão para matar, roubar e destruir, e isso ele tem feito nos últimos tempos, pois o tempo dele, Senhor, está próximo, pois o tempo dele nessa face dessa terra está se esgotando, pois Satanás sabe, Senhor, que a vinda do Senhor é breve, mas, meu Pai, Satanás, ele não quer ir para o inferno sozinho, mas ele quer levar uma multidão de almas,
Senhor, nos ajuda a pregoarmos as boas novas, que o Senhor está voltando, que o Senhor ama aqueles, meu Deus, que ali deixa o pecado e a iniquidade mão do seu coração, totalmente para ti, em obediência, e servir a ti em temor e amor, meu Pai. Venha neste momento, Senhor, nos dar sabedoria para nós apregoarmos o nosso Evangelho a tempo e a fora de tempo, sem temer o homem, sem temer a mulher, mas temendo somente a Ti. Vai de encontro neste momento, meu Deus, nas suas vidas que estão no manicômio, que estão nos hospitais, que estão nas clínicas de recuperação, quantos neste momento sofreram acidentes e estão desacordados, meu Deus, e ali o médico está tentando reanimar, eu peço a Ti, meu Deus, que essa vida não está tendo ali seguro pulso, meu Pai, ó Jesus, pois o Senhor pode falar, meu Deus, espírito, alma, volte para o corpo e assim aquela vida reviver, pois para Ti, nada foi, nunca nada será impossível. O Senhor é mais forte, mais poderoso do que a morte, pois o Senhor é o Criador, e além de Ti nunca haverá e nunca haverá um Deus como o Senhor, pois o Senhor é o Deus que tem a terra como a plenitude dos seus pés, o Senhor tem o poder, a honra e a glória, e além do Senhor ninguém poderá ter esse poder, pois o Senhor é a própria sabedoria e o conhecimento. Eu peço a Ti, meu Deus, venha neste momento, meu Deus, permitir que essa vida venha voltar com o seu pulso ali nos batimentos cardíacos normais, pois para o Senhor nunca haverá nada impossível. Vai de encontro também, Senhor, neste momento, meu Pai, aqueles que se encontram, meu Deus, em depressão, quantos, meu Pai, Satanás tem lançado seta maligna para que venham tirar sua própria vida, para que venham, Senhor, fazer coisas horríveis, meu Deus, mas vai repreendendo o eixo da morte, o eixo caveira, vai repreendendo, meu Pai, esse demônio, essas legiões que tem se levantado, meu Deus, nestes últimos tempos, contra os moradores da terra, seja ali os servos do Senhor, e seja ali aqueles também que estão no mundo, meu Pai, que nunca aceitaram a Ti, pois Satanás, meu Pai, ele quer levar as almas para o inferno, e ele quer também matar os ímpios, meu Deus, para que essa vida não tenha como mais se arrepender, mas que seja lá no inferno, meu Deus, gritando de noite e de dia, gritando sem parar. Ó Jesus, eu peço a vossa misericórdia, dá o livramento. Senhor, olha, Senhor, a face dessa terra. É tantos pecados, meu Deus, é tantas coisas que entristecem o Senhor, pois o Senhor é santo. O Senhor é santo, 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 e com o Senhor não habita iniquidade, com o Senhor não habita mentira, mas o Senhor é a própria justiça, o Senhor é o fogo consumidor, eu peço a Ti, Senhor, visita essas vidas, meu Pai, venha dar mais uma oportunidade para que eles venham, Senhor, voltar de todo o seu coração para Ti, para que venham aceitar a Ti como único e suficiente Salvador da sua alma, pois sabemos, meu Pai, que Satanás, meu Deus, ele não dorme, mas o inimigo de nossas almas, meu Deus, ele tem planejado cada coisa feia, cada coisa horrível, meu Pai, para que as vidas venham perecer de eternidade em eternidade. Olha, Senhor, quantos tipos de pecado que Satanás tem ali, Senhor, jogado seta na mente das pessoas para as pessoas praticarem. Oh, meu Deus, tem misericórdia, visita esse drogado, liberta, transforma, visita essa prostituta, liberta, transforma, não deixa, Senhor, essa prostituta morrer na prostituição e ali perecer de eternidade. Senhor, visita também, meu Deus, eu peço as vossas misericórdias, a nossa parentela, Senhor, pois muitos, meu Deus, estão no pecado, no erro, mas não dão ouvido ali as palavras do Senhor, que nós anunciamos o Evangelho do Senhor, mas vai quebrantando, Senhor, esse coração duro como pedra, e dando um coração ali, Senhor, de carne, um coração temente a Ti, um coração voltado para as coisas do Senhor, um coração, Senhor, que venha lhe agradar a Ti. Oh, meu Deus, pois sabemos, meu Pai,
que o tempo ele tem passado tão rápido, meu Deus, as coisas têm acontecido tão rápido, meu Pai, mas muitos estão desapercebidos, muitos ali falam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã, tal ano, assim, mas não sabe se verdadeiramente naquele ano vamos estar vivos, pois a nossa vida é como um vapor, que ali logo aparece, logo desaparece. Ó Deus de poder, eu peço as vossas misericórdias, meu Pai, venha neste momento abençoando a igreja do Senhor, para que venha crescer em todos os cantos do mundo todo, meu Pai, para que todas as cidades, meu Deus, estados, países, meu Pai, venham ter a ITEP dele, vai abençoando, Senhor, o pastor Eduardo, a missionária de Santos, a linha Adriele, vai abençoando os teus servos, os pastores, presbíteros, diáconos, que tem levado as boas novas, que tenha pregoado o vosso evangelho, que tenha anunciado a vida do Senhor, que tenha pregoado o arrependimento, a conversão. Senhor, vai te encontrar essas vidas, vai libertando, transformando, meu Deus, a parentela dos teus servos que ainda não é crente. Visita também, Senhor, os obreiros, as obreiras da casa do Senhor, os evangelistas, vai visitando, Senhor, os membros, meu Pai. Visita também os novos convertidos que aceitaram a Ti recentemente, meu Deus. E ali, Senhor Jesus, estão indo para a casa do Senhor e Satanás está muito furioso, porque verdadeiramente Satanás, ele não quer que nenhuma alma venha aceitar a Ti, mas ele quer, Senhor, que as almas venham a perecer. E quando uma alma aceita o Senhor, ó Pai, ali Satanás, meu Pai, ele já não pode mais, meu Deus, ali no sentido, meu Deus, estar ali direcionando naquela vida, mas é o Senhor que começa a direcionar, e Satanás luta muito, meu Deus, para que aquela vida não venha receber o batismo do vosso Espírito Santo, que é o selo da salvação. Ó, meu Deus, tem misericórdia, ó Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, venha neste momento fortalecer os novos convertidos, para que eles não venham a retroceder, mas eles venham continuar, meu Deus, na esperança, na certeza da vida do Senhor, porque sabemos, meu Pai, que este mundo vai se acabar em fogo, e muitos não estão, Senhor, ali já percebidos, meu Deus, mas muitos estão brincando, meu Pai. Ó Jesus, nos ajuda a permanecermos firmes até o fim, Senhor. Não nos deixa, meu Deus, nós nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem olharmos para trás, porque se nós olharmos para trás, nós não somos dignos de salvação, pois aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, para a direita, para a esquerda, não é apto para a salvação. Eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a cada dia fazermos a nossa vontade, dai-nos força e graça, meu Deus, para que nós não venhamos, meu Pai, a entristecer o vosso Espírito Santo. Ó Jesus, quantos, meu Pai, foram ali santificados, quantos, meu Pai, viveram, meu Deus, uma vida, meu Pai, ali na alegria, Senhor, e no gozo, meu Deus, do nosso Espírito, ali em oração, jejum e vigilância, mas ali, Senhor, por uma coisa ou outra, deixaram o Senhor de lado, e a queda dos cais foi muito feia, meu Deus, pois verdadeiramente o Senhor nos alerta, para que nós venhamos a desviar de toda a aparência do mal. Se porventura nós errarmos, falharmos, o Senhor ali nos desperta para que nós venhamos a nos consertar, pois a vontade do Senhor é que todo homem, toda mulher, todos venham ao conhecimento da verdade, todos venham aceitar a tira da sua Eminaia como único e suficiente Salvador da sua alma, para que não venham perecer, mas venham ter vida e a vida eterna. Eu peço, Senhor, abençoe esse culto, fala conosco, meu Deus, obrigada por tudo, Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Então, da igreja, para que olhando para o Senhor Jesus, amém? Vamos estar meditando em Salmos 121. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmos 121. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
confiança em Deus. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é Deus. Vamos estar. Glória a Deus. Iniciando a parte do louvor, com o louvor número 7. Era outro louvor, mas me senti tocada a louvarete em primeiro lugar. Então, vamos, número 7. Aleluia. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós sem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor para nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando os hinos sobre a frente, sou curado em mim. Cristo cura sim. Você quer? Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura, sim, Pai, pode. Cristo cura, sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos de louvor. Glória a cânticos de Osana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia, glória a Deus. 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Pra obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar,
mesmo havendo paz, calma, luz e verão, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. As oportunidades estão abertas. Aleluia. Quando Jesus está recebendo o irmão Nico com palmas realmente para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou louvar o 289. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação com sangue teu, Senhor, sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção de toda dúvida do temor, no sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador, ó, queiras me livrar. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador, no sangue teu, ó meu Jesus, asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá na cruz. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz, por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar recebendo a semana palmas com palmas. Salve o nome do Senhor Jesus, vamos louvar o 570, a glória de Deus. Ao findar o labor da
mas na última hora da vida, eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje não tem escolha, vida hoje qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riso, amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás na última hora, caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Glória a Jesus. Salve para a igreja, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A bênção da Sara, viu, Sara? Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que exalta Jesus com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, às vezes nós ficamos nos perguntando, Senhor, por que poucas pessoas estão aqui? Porque essas poucas pessoas é quem querem a salvação. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus. Jesus está voltando, a IPFD está subindo com Jesus. Jesus está voltando, a IPFD está subindo com Jesus. Jesus está voltando, a trombeta está tocando, a IPFD está subindo com Jesus. Os anjos anunciando que a IPFD está subindo com Jesus. A IPFD está dando glória a Deus pelo arrebatamento que Jesus buscou os seus. Jesus está voltando, a IPFD está dando glória a Deus porque Jesus buscou os seus. Glória a Deus. Quer convidar a esposa? Glória a Jesus. As palmas que exaltam em Jesus. Glória a Deus. Uma composição. Glória a Deus. Muitas das vezes nós ficamos sem fazer nada. Glória a Deus. Nós ficamos louvando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Estaremos louvando o louvor de número 5. Alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu todo a Deus consagro,
irmão com a paz do Senhor Jesus? Vou estar louvando 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Convido a gente a se colocar de pé. Jesus falou conosco na oração, louvor. Agora vai chegar a melhor parte, vai falar conosco na palavra. Vamos estar recebendo a nossa irmã Evaís com palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos novamente com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, pode se sentar. Estarei louvando um corinho aqui comigo. Glória a Deus. E peço a ajuda da igreja. É o 645. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos
Jesus. Glória a Deus. Peço que a amada igreja se encontre de pé, não em reverência a mim, mas a palavra do Senhor que se encontra, aleluias, em Isaías capítulo 65, a partir do verso 1. Glória a Deus. Só o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 65, a partir do verso 1. Verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é bom, justo, verdadeiro e fiel. Glória a Deus. Vamos esperar uns pelos outros. Isaías, capítulo 65, versos 1. Todos encontraram? Aleluia. Que diz assim: fui buscado dos que não me perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos fazer um momentinho de oração para que o Senhor venha falar conosco essa noite. Senhor Jesus, graças lhe dou, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, que é chamada casa de oração. Senhor, que eu venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer essa noite. Eu peço a Ti, Senhor, fala conosco, pois o Senhor sabe as necessidades da igreja do Senhor, de cada um de nós, as nossas lutas, as nossas adversidades. O Senhor conhece o som dos nossos corações. Fala conosco, Senhor, para que a nossa fé venha a ser edificada pelo Senhor, porque a palavra do Senhor é palavra de vida e de vida eterna. Nós vemos, ó Pai, ali a saciar a sede da nossa alma pela palavra do Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Amém e amém. E mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nessa parte fala assim: fui buscado dos que não me perguntavam por mim. Sabemos, meus irmãos, que quando nós não estamos na presença de Jesus, às vezes estávamos no mundo, né? E nós não conhecíamos às vezes o Deus vivo. E muitas vezes tem gente que já conhecia, mas não estava na presença do Senhor. Era desviado, né? E a certo momento da minha vida aconteceu algo. E aqui relata muito bem. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Nessa época eu acho que eu tinha em torno de 16 anos de idade. Eu não sabia que eu tinha alergia a um medicamento. Eu tomei esse medicamento e daí a pouco começou a me dar uma alergia muito forte. Eu já não conseguia mais respirar. Eu só senti que a minha respiração ela foi ficando ofegante e foi praticamente parando. E ali, como se meus olhos fossem inchando. E ali eu só, em pensamento: Senhor, eu entrego a minha alma nas Tuas mãos. Irmãos, no momento que eu pensei isso, e eu confessei isso, eu só senti uma mão no meu pescoço. Minha respiração voltou. Então, neste momento aqui fala tudinho. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Eu não conhecia ao Deus vivo que eu conheço, que nós conhecemos hoje. Eu achava que o Senhor Jesus ele estava ali, naquele crucifixo, que ali o Senhor ia nos salvar naquele crucifixo, ia fazer ali, nós íamos para o purgatório. Eu estava totalmente enganada, como muitos de nós também, um dia no passado nós estávamos. Mas então o Senhor ele teve misericórdia de nós, porque igual fala na palavra do Senhor, pelas minhas misericórdias que nós não somos consumidos. O Senhor me deu livramento, não era porque eu era merecedora não, mas porque Ele teve misericórdia da minha alma. Porque se eu descesse naquele momento, morresse naquele momento, eu estaria no inferno, gritando sem parar. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor, Ele te chamou, porque Ele tem obra pelo teu intermédio, pelo meu intermédio. Por isso que Deus dá o livramento. E aqui na palavra fala assim: fui achado daqueles que não me buscavam. Porque muitas vezes, quando chega o tempo determinado por Deus, o Senhor nos traz para a presença dEle. Muitos vêm pelo amor, que vem ali ouvindo a doutrina, vem aprendendo, e ali vai aos pouquinhos, e outros vêm pelas dores.
Quantos hoje que veio para Jesus depois que ficou paralítico, tetraplégico? Porque se não tivesse aceitado ao Senhor, se não viesse para o Senhor com saúde, não vem, mas veio pela enfermidade. Então nós não podemos deixar ao Senhor, mas devemos a cada dia buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar o Senhor. Invocar o nome do Senhor enquanto está próximo. E aqui na palavra do Senhor fala assim: há uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Por quê? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Mesmo a pessoa estando no mundo, se pedir misericórdia, o Senhor tiver misericórdia, porque na palavra do Senhor fala que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso quem fala é o próprio Deus. Então, se o Senhor te chamou, é porque Ele tem propósito na tua vida. Ah, mas eu não conhecia, agora eu estou conhecendo. Bem-aventurado és tu que conhece a verdade, que conhece ali o que é a sã doutrina, que conhece todos os preceitos, os mandamentos que o Senhor ali enviou para que nós venhamos a obedecer. Porque nós sabemos, meus irmãos, que se nós tropeçarmos ali em um só ponto desta palavra, nós nos tornamos culpados de tudo. E todo dia nós falhamos, todo dia nós erramos. Nós não somos uns melhores do que os outros, mas estamos a cada dia ali procurando melhorar, procurando fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor em nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós falhamos, o Senhor, Ele dá a oportunidade. Mas se nós deixarmos a Ele, Ele não pode negar a si mesmo, porque o Senhor permanece fiel. Mesmo nós sendo infiéis, sendo falhos, porque nós sabemos que a luta ela é muito grande entre a carne e o espírito. O desejo da nossa alma, do nosso espírito é se santificar, mas o desejo da carne é pecar contra Deus. Então a batalha ela é muito grande, mas se nós dermos ocasião para a carne, nós vamos cair. E nós vamos perder o nosso direito da primogenitura, que é a morada na Nova Jerusalém. É estarmos na casa do nosso Deus, é podermos andar nas moradas celestiais, louvando a Deus e exaltando ao seu nome, porque aqui tudo vai ficar. Aqui neste mundo é tudo passageiro. Então nós devemos a cada dia buscar ao Senhor e não deixar as coisas deste mundo ali entristecer o nosso coração de até o ponto de nós querermos sair da presença do Senhor e perdermos o mais importante, que é a salvação, que é a eternidade ao lado do nosso Deus, ao Criador dos céus e a terra, aquele que formou os mares, os peixes e tudo o que há sobre a face da terra, aquele que deu a vida aos passarinhos, desde o passarinho até a formiga, aquele que criou ali tudo, sendo os animais e sendo o próprio ser humano. Que amor tão grande! O próprio Deus teve por cada um de nós. Ele estava ali no jardim do Éden, ele parou tudo o que ele estava fazendo para criar o ser humano. E ali ele formou o ser humano do pó, da terra. E ali ele fez, e ali soprou em suas narinas e fez carne vivente. Glória a Deus, que poder maravilhoso. O ser humano pode ali fazer um barrinho ali e tentar soprar, não vira nada, porque nós não temos esse poder. Mas o nosso Deus, Ele tem. Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele é a própria sabedoria. Então nós não podemos deixar as coisas deste mundo nos afadigar, mas devemos nos alegrar. Assim como Jesus disse, alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Mas para que o nosso nome venha constar no livro da vida, nós temos que aborrecer as coisas deste mundo. Nós temos que nos constituir inimigos deste mundo, mas amigos de Deus, firmes nas promessas que o Senhor nos prometeu, porque fiel é Deus para cumprir. Muitas vezes o homem te promete um algo, mas o homem ali é falho. Ele pode esquecer, ele pode ali não fazer. Mas quando Deus brada do céu e fala, eu irei fazer assim, 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 é no tempo dele. E muitas vezes nós nos duvidamos, Senhor, mas eu sou pequeno, Senhor, mas isso que o Senhor prometeu é coisa grande, quem sou eu, Senhor? Mas quem falou foi Deus.
Quem te capacita é Deus. Quem te dá o entendimento é Deus. Quem criou a tua boca e coloca as palavras nos teus lábios é Deus. Então nós não devemos duvidar do trabalhar de Deus, mas nós devemos falar: eis-me aqui, eis-me aqui. Porque assim quando nós precisamos do Senhor, quando nós estávamos no mundo, nós éramos, irmãos, ali, se fosse bem dignos, de estarmos no inferno, porque nós estávamos praticando as obras más, e o nosso pecado fedia as narinas de Deus. Mas Deus, Ele nos amou, e deu a oportunidade de conhecermos a Ele. E ali, Ele nos chamou para que nós venhamos a fazer a vossa obra. E quando nós precisamos de algo e pedimos ao Senhor, o Senhor fala para que nós venhamos a orar a Ele, venhamos a pedir a Ele, que no tempo determinado Ele vai fazer. Muitas vezes nós não recebemos este algo porque nós não sabemos pedir muito ali da maneira que o Senhor quer. E muitas vezes é no tempo determinado por Deus. Às vezes pode passar 1 ano, 2, 3, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas em tua vida. E as pessoas ultimamente, o mundo, a tecnologia tem acelerado muitas coisas, porque ali você quer um aplicativo, você baixa na hora, você faz aquilo na hora. E muitas pessoas vêm para a presença de Deus assim: Senhor, eu quero isso agora. E não é assim. Deus, Ele tem um trabalhar. Assim como as plantas, tem um momento que ela é jogada a semente ali na terra, até ela germinar, até brotar, e ali o sol, a chuva, e ela vai regando, e ela vai crescendo. Tudo tem um tempo de Deus. Seja o tempo de nascer, crescer e morrer. Mas as pessoas não. As pessoas estão ali no momento ali, porque o mundo ensina isso, que tem que ser naquele momento, tem que ser naquela hora. E se não conseguir, tem que ir ali no sentido como se fosse amedrontar o outro, como se fosse obrigar. E muitas pessoas chegam na presença de Deus querendo obrigar Deus para fazer algo. Senhor, o Senhor tem que fazer isso, não você da presença do Senhor. O Senhor é obrigado a fazer isso, na verdade não é. Deus, Ele não tem obrigação de fazer nada do que nós pedimos a Ele. Mas se nós formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós. E o que nós pedimos ao Senhor, meus irmãos, deve ser a salvação. Senhor, me mostra onde eu estou pecando para que eu não venha perder a minha salvação. Porque tudo aqui vai ficar. Muitos correm atrás de casas, carros, tantas coisas neste mundo, mas esquece que o mais principal é a salvação da tua alma. Porque se a tua alma perecer, será de eternidade. E a eternidade, meus irmãos, é um tempo muito longo. É um tempo que não tem fim. Então devemos muito pensar, porque Jesus, Ele está voltando. E não é tempo de nós nos dispersarmos da presença de Deus, mas é tempo de nós buscarmos a face do Senhor enquanto nós podemos achar ao Senhor. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto, porque Ele está perto, meus irmãos. O Espírito Santo do Senhor, Ele se faz presente. O Senhor Jesus, Ele se faz presente. E o Espírito Santo do Senhor, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo toque do Espírito Santo. E quantas vezes o Espírito Santo, nós às vezes fazemos algo ali, sem ter a noção errada, o Espírito Santo toca em nós. Isso está errado. Não faça isso, se arrependa. Mas tem pessoas que ali endurecem o coração. Ah não, mas não tem problema. Ah, mas se Deus tocou no teu coração que é errado, deixa aquele erro. E ali peça perdão para o Senhor, porque aquele que pede perdão encontra misericórdia. Mas tem povo que é duro a serviço, tem pessoas que é duro a serviço, coração duro como pedra. Não, eu não vou me arrepender não preciso me humilhar não. Eu sou isso, eu sou aquilo. Entenda que nós somos pó, cinza e verme. Do pó fomos formados e para o pó nós vamos voltar. E muitos não querem ali se humilhar nas potentes mãos do Senhor Jesus. Não querem reconhecer que falhou, que ali fez algo errado. E é momento de conserto. É o momento de se humilhar. É momento ali de não rasgar as suas vestes, mas é o momento de rasgar o seu coração na presença do Senhor, para que ainda tenha misericórdia, que aí o Senhor tenha misericórdia da tua alma, para que a tua alma não venha a perecer. Porque sabemos, meus irmãos, que os tempos, eles têm sido abreviados. O Senhor tem abreviado os tempos por amor aos escolhidos,
Porque cada dia que passa, meus irmãos, cada tempo, nesse tempo assim que vai chegando, depois, né, já passou, mas do carnaval, do ano novo, do Natal, esses tempos é tempo do pecado, é tempo do paganismo. E muitos demônios são libertos ali, saiam do inferno para vir atribular as almas, para vir atribular as pessoas aqui na face da terra, porque está tendo muito derramamento de sangue, está tendo muito assalto, muitas coisas ali que não agrada ao Senhor. Mas fede as narinas de Deus, esse tanto de pecado, esse tanto de amor se esfriando. E o Senhor não quer que as almas venham a perecer. Mas muitas vezes nós que somos errados, porque nós ali, muitas vezes nós ali não oramos pelas pessoas que estão padecendo. Nós não clamamos, nós não fazemos campanha. Quantas vezes o Senhor nos toca, fala do meu evangelho, e ali nós ficamos quietinhos, ficamos com medo da retaliação, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, mas a minha família. Mas se você ama Ele, você deve pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus na tua vida. E se você não levar as boas novas, o Senhor vai cobrar da tua mão. Porque ai daquele, meus irmãos, que fala, Senhor, mas eu não falei do Senhor porque eu tive vergonha. Naquele grande dia, o Senhor também, Ele não vai falar o seu nome ali, e ali você vai perecer. Você será rejeitado. Então devemos pedir para que o Senhor venha tirar de nós toda a vergonha, e venha dar ali oportunidades para que nós venhamos a falar do Evangelho, mas com sabedoria. Falar, Jesus te ama, Jesus morreu por todos nós. Porque muitas vezes a pessoa já chega falando assim, já vai para o inferno, não sei o que, não sei o que. Irmãos, nós temos que ir aos pouquinhos apregoando o Evangelho. Agora, se essa pessoa for desviada, se essa pessoa já conhecer a doutrina, a gente pode falar, isso que você está fazendo vai te levar para o inferno, se você não se arrepender. Mas quando a pessoa ali ainda nem aceitou Jesus, está começando a ouvir uma coisa ou outra, nós também temos que ter sabedoria para anunciar a palavra do Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós podemos às vezes até impedir da pessoa aceitar Cristo. Porque dependendo da maneira que nós tratarmos a pessoa, imagina, meus irmãos, uma pessoa chegar xingando o outro ali, falando que vai para o inferno, olha o testemunho que está dando. Nós devemos ter muito cuidado, porque por essas palavras nós vamos ser justificados. Mas pelos nossos atos, nós vamos ser julgados. E se nós não nos arrepender, nós vamos ser condenados. Porque o que vai nos julgar naquele grande dia vai ser a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é uma palavra de vida eterna. E quem obedecer é bem-aventurado. Aqueles que negar a si mesmos são bem-aventurados. Mas aqueles que fazem a vontade do seu coração, ai dos tais, se não se arrepender. Porque enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração da mulher. E errais o homem e errais a mulher por não conhecer o Evangelho de Cristo e não fazer a vontade do Senhor. Porque muitos dizem que quem lê a palavra de Deus, quem lê a Bíblia, fica doido. É muitas coisas que o ser humano tem colocado na mente das outras pessoas, falando, nossa, vai ler a palavra, você vai ficar doido. Não, meus irmãos, não é isso não. Ler a palavra de Deus é o conhecimento. A palavra de Deus, ela liberta, transforma, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. O Senhor Jesus se fez carne. Ele morreu, mas Ele pagou um grande preço para que a palavra do Senhor venha estar hoje nas mãos nossas, para nós virmos ler. O Senhor, Ele padeceu. E Ele ressuscitou no terceiro dia para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância. E as pessoas hoje em dia estão tão enganadas por Satanás, tão ludibriadas o seu entendimento, que ali se a pessoa falar que lê a palavra de Deus fica doida, aí a pessoa larga de mão de ler a Bíblia. É muito triste. Mas nós devemos orar, porque o Senhor nos chamou para que nós venhamos também orar por aqueles que estão no mundo, para que venham se arrepender, para que o Espírito Santo do Senhor venha trazer aqui na igreja dele, venha aqui trazer ali a mensagem que venha falar na alma, para que aquela pessoa venha verdadeiramente se converter de corpo, alma e espírito. Porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo toque do Espírito Santo. Porque nós não fazemos nada ali por violência na casa do Senhor, não. Mas nós devemos fazer por amor.
Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, Ele morreu por nos amar. E ali Ele padeceu, a sua carne foi moída. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os pecados da face dessa terra. E Ele não negou. Mas Ele foi chicoteado, Ele passou todas as aflições, tantas perseguições, mas Ele foi fiel até o fim. E é isso que o Senhor quer de nós. Que mesmo nas lutas, seja fiel ao Senhor até o fim. Porque você sabe, nós todos sabemos que chegará um momento que o Senhor vai buscar a sua igreja. Chegará um momento que as lutas vão cessar quando nós entrarmos na Nova Jerusalém. Tudo isso vai ficar. Quando nós estamos na face dessa terra, nós vamos ter luta a todo instante. Mas a partir do momento que o Senhor vir recolher o fôlego de vida nosso, ou nós fomos arrebatados pelo Senhor Jesus, as lutas cessarão. Ali haverá somente alegria. O Senhor vai consolar cada um de nós. O Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. E aí você não vai se lembrar mais do que você passou nessa terra. As lutas, as perseguições, pois sabemos que Deus permite nós passarmos as lutas para que nós não venhamos a esquecer a Ele. Porque muitas vezes quando nós estamos na abundância, nós deixamos Deus de lado. Não preciso de Deus agora não. Não, mas eu não estou enferma, não preciso de Deus não. Não, eu vou na igreja só quando eu estiver bem. Ou quando eu estiver precisando de alguma coisa, precisando de uma coisa ou outra. E nós não podemos ser assim gratos. Mas nós devemos ser gratos a Deus pelo sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário. Porque na palavra do Senhor fala que Jesus e Deus é um só, lá em João fala. Então o Senhor, Ele desceu, veio neste mundo, padeceu, mas Ele subiu e Ele deixou a promessa, que é o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que nos fortalece quando nós estamos fracos. Aquele que quando nós pensamos em desviar, Ele segura em nossas mãos e segura para que nós não venhamos a desviar. Porque o poder do Senhor é aperfeiçoado na fraqueza do homem. Porque quando o homem pensa que não consegue mais, então é quando o Senhor está trabalhando. Mesmo que o Senhor esteja te esmiuçando, mesmo que você esteja numa prova muito dura, uma prova muito difícil, uma prova de fogo, provando a tua fé, provando até onde você vai suportar essa luta. Mas se você for fiel, Deus está contigo. E muitos pregam assim: se você tiver dinheiro, Deus está contigo. Deus, Ele não se agrada dessas tais palavras. E Deus, Ele não se agrada daqueles que se pregam somente a prosperidade deste mundo. Porque Deus, Ele é a salvação. E a salvação de uma alma vale muito mais do que todo o dinheiro e todas as coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo vai passar. Mas a tua salvação, se você permanecer, você entrará na Nova Jerusalém e se irá alegrar muito na presença do Senhor. Mas para isso acontecer, devemos ser fiéis até o fim. Porque o Senhor fala para que nós venhamos aguardar o que nós temos ganho, para que o inimigo não venha tomar de nós a nossa coroa. Porque sabemos, meus irmãos, nós podemos ter 20 anos de crente, 40 anos de crente. Isso não vai te salvar. Se você não estiver em obediência. Se você não estiver em constante renúncia, deixando o seu eu, o seu querer, a sua vontade de fazer na vontade do Senhor. Porque não é somente ler a palavra do Senhor. Ler a leitura da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai te dando entendimento para você compreender. Mas se você não obedecer, não tem como você ser participante da graça. Não tem como você sentar à mesa do Senhor e cear com o Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não vai te dar argumento para apoiar o seu pecado, mas antes vai condenar todas as obras infrutíferas das trevas, para que você venha se arrepender, para que você venha ter a salvação eterna e a tua alma não venha perecer. Porque o Senhor, Ele não tem prazer de lançar nenhuma alma ao inferno, mas o Senhor, Ele dá oportunidade para todos vir ao conhecimento da verdade, ouvirem a sã doutrina, ouvirem que Jesus está voltando. Mas a dureza do coração do homem, a dureza do coração para as coisas de Deus, e ali o amor ao dinheiro tem feito muitos perecerem, muitos serem lançados ao inferno. E ali, irmãos, é um lugar de tormento.
Ali é um lugar que ninguém se governa, ali é um lugar muito tenebroso, um lugar de escuridão, onde os demônios ali judiam das almas, algo terrível que é o inferno. E Jesus, ele sempre falou, quando ele esteve, aqui na face dessa terra pregoando o Evangelho, ele sempre falou sobre o inferno, para que nós venhamos a dar ouvido e venhamos ali não ir para aquele caminho, que aquele caminho é um caminho de perdição eterna. Mas o Senhor, ele sempre falava também sobre o céu, para que nós venhamos a entrar pela porta estreita, para nós venhamos a morar com o Senhor Jesus, para que nós venhamos a ter vida em abundância. Essa vida não se constitui em ouro e prata neste mundo, não, mas essa vida se constitui na salvação da tua alma, que é o preço muito caro que Jesus pagou por todos nós. Mas muitos têm lançado a sua salvação fora e preferido as coisas de Baal, preferido aos próprios demônios, entregado ali o seu corpo para fazer a vontade de Satanás. E sabemos, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna. Glória a Deus. Mais glória a Deus. Só o Senhor é bom. Estarei lendo em João, capítulo 4, versos 14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhes fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa água que o Senhor está falando, não é essa água física que nós bebemos para o nosso corpo, essa carne. É o manancial de água viva. Esse manancial de água viva é a palavra de Deus. Porque pela palavra nós somos santificados, purificados. É tirado tudo aquilo, que nós conhecemos a verdade. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, na palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a palavra. Jesus é o manancial. E se você tem sede de justiça, se você tem sede da água, essa água aqui ela é pura. Essa água aqui não é água contaminada. Essa água não é cisternas rotas que o mundo oferece, não. Mas essa água aqui é a fonte da vida. Essa água vem do próprio Deus. É a salvação. E se você quer beber dessa água, se você quer ter a salvação, então negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas falam: é tão difícil deixar o WhatsApp, é tão difícil deixar o Facebook. Sabe o que vai ser difícil se você não se arrepender? Você está no inferno pedindo perdão e já não tem mais como se arrepender. Quantos que estão lá, quantos que foram purificados, santificados pelo sangue de Jesus, conhecedores da verdade, foram pastores, presbíteros, grandemente usados na mão do Senhor, mas morreu no adultério, morreu na prostituição e conhecia ali a palavra de Deus, e agora já não tem mais como se arrepender. E ali grande será o tormento naqueles que pisarem no sangue que foram purificados, no sangue do Cordeiro, aqueles que negaram a Cristo. Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade. Então não vamos deixar essa oportunidade passar, mas vamos beber da fonte da água, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é ali se saciar a nossa alma, porque a nossa alma se alegra quando nós ouvimos a doutrina, quando nós ouvimos as palavras que vêm de Deus, que ali não massageia o nosso ego, mas ali é a espada que corta onde nós estamos fazendo algo errado, para que nós venhamos a nos consertar. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor tem prazer na morte do justo, porque salva dessa terra para uma terra melhor. E muitos não entendem: mas eu vou morrer por de amor a Jesus. Você está amando mais a sua vida ou você ama mais a Jesus? Quantos que se levam um tapa na face, lança na pessoa e vai para a guerra? Irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque nós não podemos andar na carne, mas nós devemos andar no Espírito. Se alguém te faz o mal, você não pode pagar o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Devemos retribuir o bem. Mas tem muitas pessoas que não é assim. Ali, eu sou crente,
Mas se pisar no dedinho dele, é palavrão para todo lado. E o Senhor, Ele quer te moldar. Ele quer fazer de você um vaso novo. Por isso que o Senhor, Ele vai apertando cada dia mais. Ele vai colocar você em situações para que você venha ali a perceber que muitas coisas você precisa mudar. Para que o Senhor venha cada dia aperfeiçoar os dons e os talentos que o Senhor entregou nas tuas mãos. Porque sabemos, meus irmãos, que a breve vinda de Jesus está próxima. E se nós não estivermos conforme o Senhor quer que nós venhamos a estar, nós vamos ficar. Assim como ali naquela parábola que Jesus contou, tem na palavra do Senhor, sobre os talentos. Um ali granjeou mais 5, outro granjeou mais 2, e o outro ali pegou o seu único talento e enterrou. Se Deus te deu um talento, um dom, então faça a obra do Senhor. Ah, mas eu quero todos os dons, mas você tem capacidade? Então peça que o Senhor venha te capacitar e peça que o Senhor venha dar o dom se Ele querer. Porque muitas vezes a pessoa quer, eu quero o dom disso, eu quero todos os dons e tudo, e passar a luta. Porque Deus sabe até onde nós vamos suportar. Às vezes, para ter um dom, nós passamos tanta luta, tanta peleja, tanta perseguição. É muita luta que o cristão passa sobre a face da terra. Mas nós sabemos, meus irmãos, que tudo aqui vai ficar. Mas eterno é o Senhor Jesus para nos ajudar nessa peleja. Porque quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, e agora, Senhor, o que vai ser de mim? E ali, na palavra do Senhor, tem um profeta, eu não sei se é aquele, esqueci o nome dele, que ele falou assim: Senhor, abre os olhos deste outro profeta que está aqui, para que ele venha ver as carruagens de fogo que está ao nosso derredor. Você sabe por quê? Porque você não luta sozinho. Mas Cristo está com você se verdadeiramente você tiver compromisso com o Senhor Jesus. Porque se você não tiver compromisso com Jesus, Jesus não tem compromisso com você. Mas então vamos nos alegrar. Mas está doendo. Mas glória a Deus. Porque é o poder de Deus sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Às vezes a luta aperta tanto, trava tanta luta, e achamos que já não tem mais o que fazer. Então o Senhor abre a porta de escape e fala: eu estou aqui, você não anda sozinho, mas eu estou com você. Então venhamos a cada dia nos alegrar, mesmo nas lutas, nas perseguições, nas adversidades dessa vida, mas venhamos nos alegrar. Mesmo às vezes tendo uma enfermidade, temos algo ali que muitas vezes impede de fazer uma coisa ou outra, mas de buscar Deus não te impede. Você pode clamar: mas eu não posso ajoelhar, mas mesmo sentado. Quando se clama a Deus, às vezes não pode ajoelhar, às vezes só está deitado, não pode ali se levantar, e Deus recebe. Nós devemos não impedir o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas nos entregar mais a Deus para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas e venha nos entregar cada dia mais a bênção e a vitória. Porque o Senhor não tem bênçãos a nos entregar. Mas muitas vezes a nossa murmuração faz que a bênção ali se afaste. E ali só um outro tempo, às vezes passa muito tempo para chegar de novo. Então nós devemos vigiar, porque a nossa língua é um pequeno membro, mas vai conduzir muitos ao inferno. E devemos ter muito cuidado, meus irmãos, porque tem algo que é muito triste. E dependendo das palavras que nós falarmos, nós podemos perder a salvação, que é a blasfêmia. Então devemos vigiar muito, porque existe o demônio, que faz a pessoa ali blasfemar. Nós devemos vigiar muito para que nós não venhamos a dar ocasião. Devemos ali pedir para que o Senhor acampe os seus anjos ao derredor dos nossos lábios, para nós não falarmos coisas que ali possa impedir a nossa salvação. E nós acabarmos pecando e não temos mais como se arrepender. E mais palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é bom. Em João, capítulo 8, versos 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Mas como assim? Então eu não vou morrer? Espiritualmente, se você guardar a palavra do Senhor, não.
Mas fisicamente nós podemos até morrer. Mas a nossa alma, o Senhor vai recolher com grande prazer. Porque a nossa alma, estando em santidade, em novidade de vida, ela não pertence a Satanás, mas ela pertence ao nosso Salvador, a Jesus, o Cristo, aquele que se fez carne, padeceu, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. E hoje Ele é o seu advogado. Hoje Ele é o meu advogado, porque se nós pecarmos, pedimos perdão e nos arrepender, Ele é misericordioso e perdoa. Mas se nós não queremos nos arrepender, Ele entrega o desejo do nosso coração. Porque Deus, Ele não é invasivo, mas Ele dá-lhe a oportunidade para a pessoa. E se a pessoa não querer, então Deus entrega o desejo do coração. Então devemos a cada dia a nos alegrar na presença do Senhor e não deixar as lutas nos entristecer, mesmo que a luta está travada. Mas lembre-se que Jesus, Ele é maior do que toda luta, toda circunstância que cada um de nós podemos passar. E a cruz mais pesada, quem carregou foi Jesus. E Ele ajuda a carregar a sua cruz e a minha cruz também. Porque nós somos tão pequenininhos, mas forte é o nosso Deus que está conosco. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor em cada coração. Vamos orar assim? Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o irmão que está lhe concedendo um livramento de morte. O nosso irmão Devani receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor manda falar para o irmão: eu dou o livramento. Eu não sei o que é, meu esposo receba. E mais palmas para Jesus. Aleluia. Vamos receber o diácono Edisair. Mais palmas para Jesus, igreja. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção, né? E tem algum irmão aí com uma regatinha da igreja? Tem? Como é que deu o diácono Gabriel dos palmas? Glória a Deus. Recado, glória a Deus. Eu não tenho não. Glória a Deus, mas Jesus tem. Glória a Jesus. Então vamos orar a Deus. Eu ato de fé para que Jesus venha revelar o mais profundo e escondido. Repete assim: Senhor Jesus, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo teu doce e poderoso Espírito Santo. As palmas que exaltam em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus está cobrando de uma irmã que está aqui no nosso meio. Glórias a Deus. Coloca, glória a Deus, a tua autoridade que o Senhor te entregou. Glória a Deus sobre os teus filhos. Glória a Deus, a irmã Ana Paula recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, glória a Deus, está sondando, glória a Jesus, o coração da nossa irmã Nelvaíse, glória a Deus. Vigia, glória a Jesus. Busque e se esforça, glória a Deus. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Amém. Nosso Senhor é Deus, né? Santo. Vamos saudar os irmãos que estão ouvindo no canal da irmã Nelvaíse. A paz do Senhor. Irmãos ouvintes. A vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. O pastor Gretchen, eu acho que está resolvendo alguns probleminhas a larga distância, né? Não vou dar o término no culto. E também não me pediu a mim, né? Mas a irmã Nelvaíse pediu ali que fez, falou que não fazer o término no culto. Vamos colocar em pé?
filha da mãe desse, a Marcioélia, né? Eu não sei o que ela tem, mas Deus sabe, né? Só ele pode fazer alguma coisa, porque nós não podemos nada, né? Então vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, morreu na cruz, ó Pai, por nós. Morreu na cruz, ó Pai, por cada pessoa, ó Pai, que aqui está, Senhor Jesus. Meu Deus. E por causa, ó Pai, da saúde, ó Pai, da filha da mãe de Deus, Senhor. Eu não sei, ó Pai, o que ela tem. Eu não sei, ó Pai, o que ela quer. Mas o Senhor sabe, que o Senhor conhece, ó Pai, o profundo e o escondido. Visita lá, Senhor Jesus, ó Pai, aquela vida, Senhor. Dá vitória, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, visita, Senhor Jesus, aquela alma, Senhor Jesus, para que ela venha, Pai, para a tua casa, Pai, converter, Senhor Jesus, aos teus caminhos. Visita, Senhor, cada um, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, todos dizem bem alegre assim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar o irmão Gabriel para estar aqui ungindo os irmãos, fazer santo. Glória a Deus.